Muito bem. Hoje, dia 27 de março de 2023, nós estamos no nosso segundo momento dessa segunda-feira. Anteriormente nós iniciamos hoje o estudo sobre influência dos espíritos na nossa vida, que é o 14º princípio fundamental da sequência dos 15. E, no primeiro momento, nós estávamos abordando esse lado positivo e o lado negativo, o lado voltado para o bem e para o mal, que normalmente nós somos influenciados. E mostramos aí toda a nossa dependência da influenciação espiritual do lado do bem, e às vezes alguma dependência nossa também para a influenciação do lado do mal, porque é a única linguagem que a gente escuta, porque a outra linguagem tem sido utilizada, mas a gente não tem escutado. E agora nós vamos dar sequência nesse segundo bloco de hoje, no segundo momento de hoje, nesse estudo. Estávamos aqui durante o intervalo conversando sobre algum ponto interessante para a gente abordar, se alguém tinha algum ponto interessante, e a nossa companheira trouxe para nós para a gente estudar um pouco mais a influenciação negativa. Ou seja, os processos de influenciação, os processos obsessivos principalmente, e vamos tirar esse momento para a gente abordar isso. Nós estamos constantemente sob influenciação, como sabemos, e sobre influenciação negativa vai depender da natureza do padrão vibracional nosso. Então, na proporção em que nós vamos nos enveredando para esse caminho do mal, nós vamos nos sintonizando também com todos aqueles espíritos que estão vivenciando essa experiência de sintonia com o mal. Não há espíritos maus, nem espíritos... a gente às vezes fala que tem espírito ruim, espírito mau. Não, há momentos, porque a vida é cíclica. Então, há esses ciclos em que a gente se sintoniza por fragilidades, por inúmeras razões, que não dá para a gente enumerar, que conduzem a gente por esses caminhos, desfocando-nos da justiça divina, desvinculando-nos, desconectando-nos das leis divinas. Então, isso, quando a gente envereda por esse caminho, nós vivenciamos ciclos os mais diversos, mas ciclos abrem-se e fecham-se. E de ciclos em ciclos, abrindo e fechando, a gente vai evoluindo. E assim que nos faz ter a certeza que Deus é soberanamente justo e bom, e que os espíritos que nós, às vezes, atribuímos nomes de líderes do mal, Satanás, capeta, demônio, o diabo, ou seja, e que criamos uma figura monstruosa para eles, etc., etc., também são filhos de Deus. E como Deus é soberanamente justo e bom, esses, como nós também, esses também, todos também, todos os filhos de Deus serão atraídos para Ele. Uns vamos demorar um pouco mais, outros vamos demorar um pouco menos. Vai depender muito, obviamente, do exercício da nossa vontade e de como nós estamos nos policiando e nos dirigindo na direção dele. Com que disposição, com que disponibilidade, com que aceitação, com que receptividade nós estamos nos colocando diante dessa força atrativa que é a força divina sobre nós. Porque muitas vezes ela nos atrai, mas nós pegamos pirraça. Como a gente tem livre-arbítrio, Deus respeita. E como Deus sabe que nós somos imortais e que não tem para onde correr, uma hora nós vamos ter que ir, Ele espera. Só que enquanto Ele nos espera, ou enquanto nós fazemos Ele nos esperar, nós sofremos. Dói em nós. Mas Ele respeita também. É nós que queremos. Sim? Podemos trocar então a palavra maldade por ignorância. Como temos os mundos, as classificações dos mundos, quer dizer, a gente não está na maldade, a gente está na ignorância. Como Sim. Podia ser. Sim. Sim. Então, a maldade no mundo existe realmente a ignorância. Sim. A nossa evolução, nós somos chamados.
quando os espíritos, lá na escala espírita, ao analisar o perfil do espírito zombeteiro, esclarece para nós que eles fazem aquilo muito menos por maldade, mais por malícia, porque são mais maliciosos. Aí a gente sente um certo conforto, né? um certo consolo, porque tem hora que a gente também, embora toda vigilância, a gente é malévolo, a gente é zombeteiro, a gente dá umas escorregadas, umas derrapadas, né? Por mais que a gente tenha já um pouco de conhecimento, comparado com a ignorância total, né? De onde a gente veio. Então, esse discernimento nós precisamos de ter, porque também aqueles que nós chamamos, que nós nomeamos como os chefes do mal, e atribuímos esses nomes todos, aí é lembrar que eles também são filhos de Deus, e que eles também têm um determinismo na vida deles. Podem fazer o máximo possível de zigue-zague na sua caminhada, e levar esse zigue-zague lá para cima e voltar quase no mesmo ponto e voltar, mas está sempre caminhando para frente e para o alto, e há sempre uma força atrativa sobre ele, que é irresistível, que é a força divina de atração sobre nós. Então, o que cabe para a gente é ser um pouco mais inteligente, menos ignorante, um pouco mais obediente e um pouco mais resignado. E os Espíritos falam para nós que a obediência só acontece quando a razão consente, e que a resignação só acontece quando o coração consente. Então, quem precisa de desenvolver essa racionalidade somos nós, e quem precisa de desenvolver essa sensibilidade também somos nós. Esse é o grande salto que o Espiritismo dá conosco, porque ele nos tira da exterioridade e traz cada um de nós para dentro de nós mesmos. Nós somos co-criadores de nós mesmos, do nosso futuro, da nossa trajetória. Nós somos os responsáveis. Nós somos o produto das escolhas que nós fizemos, das ações que nós praticamos, das formas como nós nos conduzimos, por livre e espontânea vontade nossa. Porque, segundo os Espíritos, não há nenhuma influenciação irresistível. A nossa vontade é que é fraca. Quando pergunta se há essa situação em que é irresistível a influenciação, ele fala, irresistível, não há esse estado. A vontade é que é fraca. É que, às vezes, não prepondera. Então, há essas influenciações, apesar disso tudo, nesse complexo todo, há influenciações no universo. Não estamos falando de Contagem, do bairro Riacho das Pedras, não estamos falando do Brasil, não estamos falando do planeta Terra. Nós estamos falando do universo se influenciando. Há uma solidariedade universal no campo da influenciação uns sobre os outros. Não tem nenhum que não é influenciável, e não tem nenhum que não é influenciado. O Cristo influencia os cristãos, os que estão sob a sua tutela. Os outros Cristos influenciam em outros mundos os que estão sob a sua tutela, sob o seu comando, sob a sua guia e sob a sua influenciação como modelo. Mas eles todos têm um influenciador, que é o Pai. Então, só Deus é que é absoluto. A gente tem a mania de absolutizar as coisas, e só Deus é que é absoluto, o resto é tudo relativo. Então, tomando como referência o Criador, Jesus é relativo. Tomando como referência cada um de nós, aí Jesus já, segundo o nosso padrão de avaliação, já é absoluto. Mas no fundo, absoluto, o superlativo do absoluto é aqui. O grau mais elevado, o grau máximo, o absolutíssimo é o Pai, é Deus. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a relativizar tudo. E, inclusive, começa a relativizar a importância das coisas na nossa vida hoje. Porque a gente está de passagem. E a gente, às vezes, dá muita importância àquilo que não tem muita importância. E não dá importância àquilo que tem. Então, a gente começa a relativizar aqui e agora, pegando do macro para chegar no micro, que é o campo da nossa relação.
Porque a gente se redimensionasse a importância que a gente dá às coisas, nós estaríamos redefinindo, redesenhando o jogo o quadro de influenciações espirituais sobre nós. Porque muitas vezes o que nós elegemos como importante na nossa vida são aqueles objetos de atração de espíritos para nós. Se é importante para nós hoje o lado espiritual, nós vamos ser fomentados naquilo que é importante para nós. Se é importante para nós hoje o lado material, nós vamos ser fomentados naquilo. Então não nos iludamos. Quem escolhe somos nós. Quem estabelece, quem faz a conexão somos nós. Então não tem a conexão de lá para cá, ela, para os espíritos bons, eles respeitam a nossa vontade. Para os espíritos que estão já sintonizados com o bem. Para os espíritos do mal, eles simplesmente seguem a lei de atração, a lei de sintonia, a lei de afinidade. E simplesmente se atrai. Então, nós os atraímos com o padrão vibracional que nós estabelecemos para nós. Sim, Marília? No fundo, então, tudo nos respeita, né? No fundo, tudo nos respeita. Porque mesmo quando nós atraímos sofredores, nós abrimos porta, né? Só entra porque nós abrimos porta. Sim. Né? E se nós estivermos sintonizados com o bem, não vai entrar também. Só entra quando nós abrimos portas. Se nós estivermos... Exatamente. Não ocupam o mesmo espaço. É lei da física, inclusive, isso, né? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Segundo a compreensão da física antiga, né? Nós não vamos entender isso hoje. À luz do Espiritismo, a gente já falou, opa, o que é espaço, o que é corpo. Aí nós vamos falar do corpo físico, do corpo espiritual. Do material e do etérico, e hoje a física quântica chega abrindo isso assim de uma forma muito significativa, exatamente para que a nossa mente vá fazendo isso. Para quê? Para que a gente adquira recursos para discernir melhor. Porque na proporção que a gente vai discernindo melhor, nós vamos saindo da ignorância. E naturalmente, essa atração divina sobre nós vai nos puxando para frente e para o alto em todos os campos da nossa vida. Em todas as nossas naturezas. Agora, quando nós ainda permanecemos na ignorância, estamos falando de ignorância intelectual só não, tá, gente? São aquelas 3 inteligências. Inteligência intelectual, inteligência emocional e inteligência espiritual. Porque muitas vezes, por nós não conhecermos bem isso e não aprendemos a lidar com isso, as nossas emoções muitas vezes nos conduzem para os abismos. Abismos. Não precisa nem dos outros espíritos influenciar, não. Nós mesmos é que vamos. Porque nós somos guiados pela emoção. Nos deixamos guiar pela emoção. Nós pensamos, não tem jeito de parar de pensar. Nós não escolhemos o que pensamos. Emmanuel fala para nós. O mau pensamento é como o passarinho. Nós não temos como impedir que ele pouse na nossa cabeça. Mas nós não podemos permitir que ele faça ninho. O que ele está falando para nós? Você vai ter mau pensamento, você te cuida. Não deixa ele se instalar, não. Porque se ele instalar, ele vai ser sentimentalizado, ele vai ser processado, e ele vai gerar um outro componente chamado emoção. E aí você não tem como escolher. A emoção é um produto disso. Então vigie seu sentimento. Aí entra a questão da importância que se dá às coisas. Porque dependendo da importância que nós damos às coisas, nós sentimentalizamos aquilo. Muitos morrem por causa da morte. E muitos vivem porque não morrem por causa da morte. Tem sentido diferente, tem significado diferente. Para muitos, morte é morte. Para muitos, morte é vida, é continuidade de vida.
Então, são importâncias que a gente dá às coisas. Para muitos, a riqueza não tem limites. Para muitos, tem. Eu preciso só... o meu limite de riqueza é o necessário. Olha isso, o meu limite de riqueza é o necessário. O que extrapolado do necessário, eu posso distribuir. Então, é questão de dar importância para as coisas. E isso é um fator preponderante nesse processo de estabelecimento de padrão vibracional para atrair companhias para a nossa vida. Onde estiver o teu tesouro, aí estará teu coração. E isso vale para tudo, para todos. Para encarnado e para desencarnado. E para todas as naturezas de valores desse tesouro. Então, quando a gente começa a pensar assim, e começa a entender assim, à luz disso que a gente está conversando aqui agora, à luz desse entendimento de todo o investimento espiritual que há sobre nós, porque nós temos intelectualmente à nossa disposição 3 pentateucos, 3 conjuntos de livros para nos espiritualizar. Primeiro Pentateuco de Moisés, segundo do Cristo, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, os 5 livros de Moisés, e hoje nós temos os 5 livros da codificação, com o objetivo de nos espiritualizar. O que é isso? Nos retirar dessa vinculação tão acirrada que nós temos com a materialidade. E espiritualidade não combina com o processo de influenciação negativa. Não combina. Porque se a criatura está se espiritualizando a cada dia, ela está se moralizando, ela está adquirindo valor, ela está procedendo reformas íntimas dentro dela e que vão ter uma continuidade aí durante o processo de vida dessa criatura, de evolução dessa criatura. Mas isso é espiritualização. Isso é busca de identidade com a própria essência, porque a gente nega a própria essência, porque essencialmente nós somos espírito, e a gente se materializa por causa disso. Então, na proporção que nós vamos nos intelectualizando, como base de discernimento, o que os espíritos falam para nós? O intelecto é a base da moral. Então, se você souber muito, você vai se moralizar? Vai. Pode demorar um pouquinho mais. O Einstein fala que nenhuma cabeça permanece do mesmo tamanho ao entrar nela uma nova ideia. Então, não nos iludamos. O nosso conhecimento pode não nos ser útil agora, porque há outras coisas abafando isso. Mas, no momento oportuno, a gente vai ser vaso escolhido. O que Jesus falou de Paulo para Ananias? Quando Ananias falou, mas Senhor, eu vou lá aplicar um passo em Saulo, ele é perseguidor nosso. Jesus fala para ele assim, ele para mim é vaso escolhido. Jesus ia escolher um vaso sem nada dentro? Não. Paulo tinha uma intelectualidade assim, Paulo tinha um conceito de fé completamente diferente de tudo, que é fruto dessa intelectualidade. Ele era um doutor da lei. Ele não era um pastor analfabeto. E Jesus não iria de forma nenhuma. Paulo teve uma atuação preponderante na divulgação do Evangelho do Cristo, porque ele foi para a pedra bruta. Jesus já tinha tido o Velho Testamento todo, toda a lei, todos os profetas já estavam a serviço do Cristo para os judeus. Eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem foi Paulo? Paulo foi tratar dos gentios, dos politeístas, dos arruaceiros, porque aquilo era uma arruaça, aquele tipo de vida que eles tinham. Paulo foi jogado ali. Jesus escolheria qualquer um para fazer isso? Para levar o seu evangelho no meio daquelas onças? Não. Então não nos iludamos, nos intelectualizemos, porque pode não nos valer agora, mas isso fica, a sede da memória é o perispírito. Onde nós formos, nós vamos levar essa intelectualidade.
E isso vai servir de base para o discernimento. E é no discernimento e na aceitação daquilo que a gente compreendeu que mora a moralidade. Por isso é que eles falam, o intelecto é o básico do moral. Como é que nós vamos mudar, moralizar, estabelecer e seguir uma regra do bem proceder, que é o conceito de moral, se nós não sabemos para onde ir? Se nós não temos intelectualidade nenhuma. Se nós não conhecemos a porta, como é que nós vamos abrir? Então, nós estamos falando isso tudo, é que é para a gente entender, que nós falamos que ia falar de processos obsessivos, para a gente entender por que os processos obsessivos se estabelecem, se instalam. Porque não acontece, nada acontece. Existe o sétimo princípio fundamental nosso, é lei de causa e efeito. Então, os processos de influenciação negativa são efeitos, que têm as suas causas, as suas raízes, a sua origem em nós. E todas, absolutamente todas, nasceram de relações interpessoais perturbadas, desequilibradas. É por isso que o primeiro Pentateuco tem um objetivo: nos instrumentalizar para nossas relações interpessoais melhores. Não mate, não roube, não mexa com a mulher do próximo, nem deseja, não é mexer não, nem deseja, não mexa com as coisas alheias, não deseja as coisas alheias. São todas as coisas que são valores para nós e que são importantes, que nós damos importância. Não cometa adultério. É porque é importante para nós adulterar. Não estou falando de adulteração na vida conjugal. É muito mais amplo do que isso. É também isso. Mas é muito mais amplo. É muito importante para nós adulterar, porque adulterando nós levamos vantagem em tudo. Se a gente adulterar, a gente leva vantagem. Porque adulterar é enganar, tapear, falsificar, iludir, manipular, utilizar das mais variadas ideologias para satisfazer interesses próprios. Então, não cometer adultério é muito mais amplo, e ele é a base, esse mandamento é a base dos processos obsessivos que se estabelecem. Porque todos os processos obsessivos nascem de uma relação interpessoal adulterada. Aí a gente... Mas o que é isso então? Aí eu preciso de entender que essa adulteração é adulterar as leis divinas. E aí eu preciso de enxergar que o primeiro Pentateuco vem com os 10 mandamentos e com a lei mosaica, e a lei mosaica era pesada, exatamente para regulamentar as nossas relações, para que nós tivéssemos comportamentos melhores uns com os outros, para irmos relaxando essas influenciações negativas uns sobre os outros. Por vingança, por ressentimento, por mágoa, por causa da adulteração da relação. Que não é da adulteração conjugal só, é também. Mas é só umazinha no meio de um complexo tão extenso quanto extenso é o rol das leis divinas. Então, quando a gente fala não cometerás adultério, esse é o nosso maior desafio. Porque é adulterar a lei divina. E aí, Kardec pergunta, e onde é que estão escritas as leis divinas? Na consciência. Então, por que eu não acesso? Muitas vezes por falta de intelectualidade. Na nossa infância, nós andamos repetindo nome das pessoas, que a gente nem se preocupava nem com o significado do nome das pessoas, às vezes eram uns apelidos bobos, às vezes era nome mesmo, que a gente não tinha o menor interesse em saber o significado daquele nome. Hoje a gente já abriu. A gente lidava com valores lá na nossa infância, gente, que hoje passou por uma ressignificação assim espetacular. Aí vem o segundo Pentateuco, que é Jesus. Ele traz um complexo de ensinamentos
E ainda, no final da sua missão, ele fala para nós assim, ó, eu ainda tenho muita coisa para dizer, fala isso lá no Sermão do Cenáculo, mas vocês ainda não iam compreender. Mas não fica triste não, eu vou, não os deixarei órfãos. Eu vou e vou rogar ao Pai, e Ele vai enviar um outro Consolador, que lhes dirá tudo que eu não tenho dito. Por que eu não tenho dito? Porque vocês não iam entender. Moisés falou de amor ao próximo? Falou de justiça. Olho por olho, dente por dente. Quem falou de amor? Jesus. Quase 1 milênio depois. Se Jesus falasse o que o Espiritismo está falando hoje para nós, com todas as línguas que está falando, Jesus tinha sido crucificado com 7 anos, talvez. Por isso que eu falo, eu não posso falar ainda, porque vocês não iriam compreender. Vocês é todos. Não iriam compreender. Mas eu vou rogar ao Pai, Ele vai mandar outro Consolador que vai dizer tudo que eu não tenho dito e mais, que restabelecerá todas as coisas. O que é isso? Todo o ensinamento da primeira revelação e da segunda revelação foi completamente desestabelecido, deturpado. E nós ainda estamos achando que cristianismo é uma religião. Então, aí vem o Espiritismo e restabelece o entendimento das coisas, com base no entendimento, com base na racionalidade, com base dos 15 princípios fundamentais. Sem eles não dá para entender. Como é que eu vou entender a vida sem entender a imortalidade? Como é que eu vou entender a morte sem entender a imortalidade? Como é que eu vou entender a morte sem entender a lei de destruição, que é uma das 10 leis morais? Então, é tudo focado em o que eu posso, é Jesus falando com nós, o que eu posso fazer para você viver melhor com o seu próximo. Aí o doutor da lei chega e pergunta para Jesus, quem é o meu próximo, mestre? Aí ele, em vez de desfiar o rosário para explicar, para quem não queria entender, ele conta uma parábola, a parábola do bom samaritano. E no final ele pergunta, quem foi o próximo daquele homem que estava caído? O doutor da lei não foi capaz de falar assim, foi o samaritano, porque o samaritano era o inimigo danado dele. Ele falou assim, foi aquele que usou de misericórdia com ele. Nem assim ele falou que foi o samaritano, porque o samaritano era tido como herege. Foi aquele que usou de misericórdia para com ele. Então, todo o complexo de ensinamento que Jesus traz, que o Cristo traz para nós, na primeira revelação, na segunda com o Evangelho, e hoje com as 10 leis morais, porque o que são as 10 leis morais hoje, senão uma expressão analítica daquilo que veio nos 10 mandamentos, numa expressão sintética. Estava falando para a criança, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Agora hoje ele fala assim, ó, você é dono da sua vida, toma conta dela. Arca com as consequências, há uma lei de causa e efeito. Isso tudo é assim, um prefácio para a gente entrar nos processos de obsessão, que é essa influenciação negativa na nossa vida. Para que a gente entenda o porquê que as coisas acontecem lá. Porque senão a gente fala assim, onde é que está Deus que não deixa isso acontecer? Não. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Questão 115 do Livro dos Espíritos é assim. Kardec pergunta assim, teria Deus criado uns bons e outros maus? Os Espíritos respondem assim, não. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. O que ele está falando? Deus é soberanamente justo e bom e não criaria nenhum espírito diferente do outro, em possibilidades de ser feliz e de atingir a felicidade plena. Simples e ignorantes. Aí ele fala, e a cada um deles deu determinada missão. Qual que é a missão? Evoluir.
para fazê-los progredir e para fazê-los atingir a felicidade plena. Olha isso. A felicidade plena. E para atingir a perfeição. Isso é a questão 115. Deu para quem? Para cada um. Determinada missão. Será que ele daria missão diferente um para o outro? Se ele é soberano, justo e bom, ele deu a mesma missão para todo mundo. Só que a cada um ele estabeleceu o livre-arbítrio. Você faz essa missão do jeito que você quiser. Você faz do jeito que você quiser. Você faz do jeito que você quiser. Você faz do jeito que você quiser. Desde que você atinja a perfeição e a felicidade plena. Estou te dando essa missão para você se assumir como sujeito da sua própria história, livre para você fazer do jeito que você quiser. Isso é a questão 115 do Livro dos Espíritos. Aí como é que a gente faz? Cada um faz do seu jeito. Como nós sentimos uma certa alegria em cometer adultérios, em adulterar as leis divinas, nós vamos adulterando aqui, adulterando uma relação aqui, uma ali, umas mais, outras mais, outras mais, outras mais, e vamos arranjando débitos pela lei de causa e efeito. Porque quando nós adulteramos a lei divina, nós quebramos a harmonia do universo regido pela perfeição das leis de Deus. E a lei de causa e efeito chega nos convidando para que cada um assuma a responsabilidade de reharmonizar o que antes era harmônico e que cada um se encarregou de desarmonizar. Então não é castigo de Deus, não é privilégio de ninguém, é a lei de causa e efeito para todos, segundo a consciência de cada um e segundo a forma de se conduzir de cada um. Nós precisávamos de conversar sobre isso para a gente entrar em processo obsessivo, para a gente entender Deus nesse processo. Porque senão a gente não entende, a gente acha que a coisa acontece assim. E que nós estabelecemos os efeitos com as nossas condutas, com as causas que nós geramos. Então nós hoje estamos construindo uma vida futura. Como é que vai ser essa vida futura? Vai ser de acordo com como é que está sendo essa vida futura em relação ao passado. Porque nós somos imortais. Eu estou hoje exatamente sob efeitos de causas que eu trabalhei. E dentre esses efeitos estão alguns efeitos espirituais que eu preciso de ajustar. Que eu magoei alguém lá atrás e esse alguém desencarnou primeiro que eu e está brabo comigo. E ele está no tempo dele, ele não quer esperar eu chegar lá de lá para a gente poder conversar, não. Ele quer me pegar agora, para descontar, para vingar, porque ele está nesse ciclo da vingança, que uma hora vai acabar. Uma hora nós vamos parar de querer vingar. Aí nós vamos entender o que Jesus falou assim: não resistais ao mal. O que é isso? Não ofereça resistência ao mal, não revide. Se alguém vem com o mal, ofereça o bem. Esse ciclo na nossa vida vai fechar. Aliás, ele já está se fechando em muitas coisas, nós podemos sentir isso. Tem muitas coisas que hoje nós atropelamos assim com uma facilidade, que se falar assim, se fosse antes eu matava e comia, né? Se fosse antes eu voltava lá antes de Moisés. E a gente fala, não, peraí. Vamos processar isso. Hoje a gente já consegue parar e falar, deu 2 passos atrás, vamos processar isso. Processou? 5 passos à frente, vamos embora, vamos para frente. É disso que nós estamos falando. Então, mas há situações em que essas criaturas, esses amigos, esses irmãos, esses companheiros de caminhada, esses filhos de Deus também, estão outro ciclo em que a vingança manda neles. E que a gente precisa aprender a lidar com isso.
Como? Ofereça a outra face. Não tem outra conversa. Não tem outro caminho. A face da compreensão, a face da tolerância, a face do perdão, de pedir perdão, não é de perdoar, não. Porque a gente às vezes acha que é nós que tem que perdoar. Não. Mas pedir perdão com sinceridade. E muitas vezes esses perdões, André Luiz narra para nós alguns episódios, esses perdões têm intercessores, que normalmente é a mãe de um dos dois. Né, Eustáquio? Você estava falando no intervalo? Normalmente é chamado um espírito que ama, para tocar o coração daquele que está magoado, para que haja reconciliação. Isso nos dois planos da vida, ou num só, os dois num só, ou os dois do lado de lá, ou um do lado de lá, outro lado de cá. Porque isso acontece quando os dois estão no mesmo padrão de vibração. Nós dormimos e somos recolhidos para a gente fazer as pazes do lado de lá com muitos. Para que sermos convidados a fazer as pazes do lado de lá. A reconciliar com o outro do lado de lá. Com a assistência dos nossos padrinhos, daqueles que muitas vezes até financiaram, que avalizaram a nossa encarnação, porque tem isso. Com a assistência do nosso amigo espiritual, nosso anjo da guarda, com o aval dele, com o padrinhamento dele, com o acompanhamento dele nessas reuniões no plano espiritual, a gente chega do lado de cá de manhã cedo, quase morto de cansado, o cara parecendo que tomou uma coça de noite, gente, parecendo que eu nem dormi, com a cabeça inchada desse tamanho. Quem é que nunca passou por isso aí? Então, gente, semana que vem, segunda que vem, a gente fala sobre esse processo obsessivo com mais zelo, mas a gente precisava de fazer essa introdução exatamente para ampliar um pouco mais a nossa visão sobre esse perfil divino que nós estamos buscando estabelecer para nós com esses novos conceitos que o Espiritismo tem trazido para nós. Porque é com esse perfil, com essa visão de Deus é que nós vamos olhar para esses casos de influenciação negativa. Por que isso acontece e o tempo que é. Ok? Então até segunda a gente volta a falar sobre isso, sobre processos de influenciações negativas, obsessões, né? Simples fascinações e subjugações, dominações, que é aquilo que a gente estava começando no intervalo. Tá? Vamos deixar isso para a segunda que vem, dia 3, 4, 3. O almoço é 2 lá no nosso lar, né? Então é 3, almoço é domingo. Então dia 3 de abril, nós vamos falar sobre obsessão. Guardem isso, por gentileza. Ok? Então boa noite a todos, Deus abençoe cada um, e que possamos retornar aos nossos lares em paz, levando essas vibrações boas daqui. Fiquem com Deus.